Mas você deve estar se perguntando, por que a Isabela está contando história de viagem para Florianópolis? Será que tudo isso é saudade? Não, eu tô aqui para falar sobre conteúdo relevante também, é claro. Só que eu vou falar para vocês sobre storytelling, e tem tudo a ver com contar histórias. Olá pessoal, como vocês estão? Eu tô bem, mas com muita vontade de viajar, e por isso eu resolvi dar as caras por aqui para contar sobre a última viagem que eu fiz para Florianópolis. Eu fui para lá em novembro para participar do RD Summit, que é um super evento de marketing e vendas. Mas como eu não sou boba nem nada, né, além de aprender e de melhorar o meu conhecimento nessa área, eu estendi um pouco a minha viagem para o final de semana e fiquei lá fazendo trilhas e conhecendo praias. Eu conheci a Praia Mole, a Lagoinha do Leste, a Praia da Joaquina. Aqui você vai ver as fotos dessa viagem. Mas uma coisa me marcou muito, além das lindas paisagens, foi uma trilha que eu fiz com duração de mais de 1 hora. E eu conheci uma senhora de 70 anos que fez essa trilha comigo. Ela estava lá toda equipada, com um grupo, e participou super ativa. Eu só consegui pensar que eu tô com 22 anos, fiz essa trilha com um pouco de dificuldade, mas quando eu chegar aos 70 eu espero estar com o pique dessa senhora. Mas você deve estar se perguntando, por que a Isabela está contando história de viagem para Florianópolis? Será que tudo isso é saudade? Não, eu tô aqui para falar sobre conteúdo relevante também, é claro. Só que eu vou falar para vocês sobre storytelling, e tem tudo a ver com contar histórias. Mas o que é o storytelling? Storytelling é basicamente a arte de contar histórias. Convenhamos, todo mundo tem dentro de si um contador de histórias. O exemplo está aí nessa narrativa que eu fiz contando sobre a minha viagem. Só que aqui eu quero ensinar você a fazer o storytelling de forma estratégica. E nesse conteúdo eu trouxe para vocês alguns tipos de storytelling, começando pelo data storytelling, que é a estratégia de inserir pesquisas e estudos dentro do seu texto. Então você vai colocar ali porcentagens, números, tudo que possa aumentar a credibilidade do conteúdo. Por exemplo, você está falando sobre planejamento de viagens. Você quer compartilhar essa informação do quão importante é, planejar as suas viagens para o feed do Instagram e do Facebook. Aí você faz uma pesquisa no Google e encontra um estudo que fala que para a saúde mental é muito importante estar sempre ativo, planejando as próximas viagens. Um exemplo disso foi feito no Instagram da Flycoturismo. A Amanda, ela fez essa pesquisa sobre o planejamento de viagens e saúde mental e criou um super conteúdo para o Instagram. Você pode conferir essa postagem completa no Instagram @lavaiamanda. E a segunda forma de contar narrativas é o truth telling. Mas aí você vai falar, Isabela, storytelling, data storytelling, truth telling, são muitos nomes em inglês, muitos termos, eu tô confuso. Eu vou fazer um paralelo aqui entre o storytelling e o truth telling, porque eles são mais parecidos, né? São as duas formas que mais confundem. O data storytelling você já entendeu, que é quando você insere dados de pesquisas. O storytelling, ele pode ser uma história totalmente fictícia. Você não precisa ter dados reais, você não precisa ter vivido aquela história, você pode criá-la do zero. O truth telling, ele é baseado numa história real, baseado em fatos. Então ele pode ter elementos aumentados, você pode contar alguma coisa diferente, mudar um pouquinho a narrativa, mas a base é real. E para vocês, agentes de viagem, essa forma de storytelling é muito interessante, porque vocês têm vivências, experiências, viajaram bastante já nessa vida e podem colocar essas experiências no papel, compartilhar nas redes sociais, compartilhar num blog, e isso vai ser uma forma de contar a história verdadeira, o truth telling. Entrando agora na parte mais prática desse vídeo, eu vou dar algumas dicas de como contar boas histórias. Primeiro você tem que pensar nos elementos narrativos. O que são esses elementos? Você tem que marcar o tempo dentro da história, tem que ter personagens e tem que ter um clímax. Pensando na história que eu contei lá do começo da minha viagem para Florianópolis, é uma história real, é um truth telling. Eu marquei os personagens, eu sou um dos personagens e a senhora que fez a trilha comigo. Eu marquei o tempo, eu fiz essa viagem em novembro, marquei até o local, para que eu fui para esse local, foi pro evento do RD Summit. E o clímax foi que o encontro com essa senhora me marcou, fazer essa trilha com essa pessoa me marcou dentro dessa viagem. Então ele tem todos os elementos narrativos para tornar a história mais relevante, mais intrigante e cativar o seu público. A segunda dica é escrever todos os dias. Algumas pessoas dizem para mim, eu não escrevo bem, eu não gosto de compartilhar minhas histórias, eu acho que eu não sou bom contando histórias. E escrever bem exige sim esforço e dedicação. Então pense aí nas suas viagens mais antigas, isso vai ficar como tarefa para você. Abra um doc
E escreva como se você estivesse contando para um amigo. Como que você contaria sobre essa história? Quais personagens você colocaria? Sobre o que você falaria para seu clímax? Conte como se você estivesse realmente falando aí com um amigo num bar. Essa história vai ficar super leve e vai funcionar para você compartilhar nas redes sociais. A terceira dica é: saiba em qual plataforma você vai compartilhar a sua história. Eu falei sobre a escrita, sobre escrever todos os dias, mas nas redes sociais você vai encontrar diversas formas de compartilhar a sua narrativa. No IGTV, no Story, no Feed, fazendo vídeos. Então você tem que entender em qual dessas plataformas, em qual canal a sua narrativa vai se adaptar melhor. Eu já vi lives que poderiam ser vídeos curtos para o IGTV ou até uma série de stories. Às vezes o conteúdo é interessante, mas a pessoa escolhe o canal errado para compartilhar. Tenta estender muito a história e acaba perdendo a relevância. Então, tome cuidado com isso também. E a quarta dica é: encontre a sua persona. Gente, para quem que você está contando a sua história? Com quem que você está se comunicando? Além de saber o canal que você vai compartilhar, você tem que entender também com quem que você está conversando, se comunicando. Então pense: eu vou usar uma linguagem mais formal, mais informal? Eu vou fazer um conto mais interativo, uma narrativa truth-telling, data storytelling? Qual que é o seu objetivo dentro de cada post? Pense nisso, crie a sua identidade para que as suas histórias sejam realmente relevantes. Também é importante que você trabalhe a autenticidade. Escolhendo o canal certo e definindo o público que você quer atingir, você vai começar a criar a identidade das suas histórias. Mas eu nem preciso dizer que é muito importante que essas histórias sejam autênticas. Nunca copie a narrativa de outra pessoa, fale de você, fale da sua experiência ou crie o seu storytelling a partir do zero, não copie de ninguém. Isso vai te ajudar a ter histórias autênticas e com propósito dentro das redes sociais. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que ele te ajude a criar boas histórias que vão encantar o seu público nas redes sociais. As dúvidas, deixem nos comentários. E até a próxima!